Olá a todos, boa noite. Hoje nós iremos apresentar o nosso trabalho de graduação do curso de Controle de Obras. Eu sou a Júlia Almeida de Souza e meu companheiro de trabalho é o Eric Afonso Costa Santos. E o nosso professor orientador é o Gilder Nader. Bom, o tema escolhido para o nosso trabalho de conclusão de curso é sobre o Light Steel Frame. E nós iremos falar as características dessa construção industrializada. Apesar de no Brasil ainda ser considerado uma inovação, né, o Light Steel Frame, ele remonta desde o início do século XIX. Historicamente, esse modelo de construção ele iniciou-se a partir de habitações em madeira, que é conhecido hoje em dia como wood frame. E a partir desse protótipo, né, começou a ter bastante desenvolvimento da indústria do aço na época, e então eles começaram a fazer as primeiras casas em steel frame. Logo após surgiu no Japão também, que foi logo depois da Segunda Guerra Mundial, onde o governo decretou, né, que não poderia ser mais utilizada a madeira como método construtivo, justamente pela madeira ter sido um dos fatores que agravou para o lastramento das chamas na época. Então, ele decretou, né, que só poderia ser produtos que não fossem inflamáveis, no caso o aço. Então, assim começou a se alastrar, né, o steel frame, a ideia do steel frame, só que no Brasil, apenas a partir de 1998, essa tecnologia passou a ser empregada, né, em edificações de alto padrão, na parte industrial, habitações, enfim. E atualmente esse sistema construtivo ele vem sendo visado para a construção de conjuntos habitacionais e construção de residências em grande escala, devido à sua industrialização e o que gera alta produtividade e a racionalização dos processos, né? Então, de acordo com o cenário atual do sistema habitacional brasileiro, né, que é bem preocupante por conta do déficit habitacional, né, surgiu a ideia de buscar novas tecnologias e rápidas, né, que sejam rápidas para conseguir suprir essas demandas de habitação, né. Então, basicamente, esse sistema de construção é industrializado, né, e onde ele tem um conceito que se dedica em transformar o canteiro de obras em uma linha de montagem, semelhante ao que se vê na fabricação de produtos ou na indústria automobilística, e também é um processo que visa otimizar a produção. Isso acontece com a mecanização das atividades, que favorece a confecção em série e em grande escala. E também o interesse em melhorar os processos maximiza a lucratividade dos profissionais, influi positivamente no meio ambiente e aumenta a qualidade das habitações. Bom, aqui, antes de estar falando sobre o nosso resumo, né, eu vou falar os nossos objetivos, que na verdade o objetivo geral desse estudo é analisar a viabilidade de implantação do sistema, né, no Brasil, nas obras residenciais, e também a gente colocou alguns objetivos específicos, né, que seria analisar as características e métodos de gestão do sistema, analisar os benefícios do sistema de construção industrializado e investigar os principais aspectos que o sistema precisa evoluir ainda, né, para expandir no Brasil. Esse trabalho, né, como resumo, ele exibe um estudo sobre a viabilidade construtiva do método em edificações. E devido a esse déficit, né, que eu comentei na introdução, que ainda possui na sociedade, se faz necessário desenvolver e utilizar novas tecnologias para diversificar as soluções, né, na construção civil. Sendo assim, nosso artigo ele busca identificar os pontos técnicos que fazem do sistema uma opção viável e confiável para os profissionais do setor e para o público-alvo. São apontadas as informações significativas referente a ele, suas características, dados, referências e atributos de qualidade e desempenho. O estudo estabelece ainda se o método industrializado é habilitado para ocupar maior espaço no cenário brasileiro e ser competitivo frente às técnicas tradicionais. Todavia, o estudo aponta que o processo de implantação não é simples e necessita de capacitação técnica, normatização e adesão por parte da população e dos profissionais. E, por fim, é exposto os benefícios com o uso do sistema, as diretrizes de gestão técnica e as considerações relacionadas ao futuro e à evolução do Light Steel Frame no setor. O Light Steel Frame, né, que é conhecido pela sigla LSF, ele é definido como um sistema construtivo que utiliza estruturas de perfis leves de aço galvanizado, né, e ele é conhecido internacionalmente, como dito na introdução. Então, a utilização desse sistema ele vai tornar a sua construção mais rápida, organizada e racionalizada, pois dispensa a utilização de água na maioria das etapas relacionadas às estruturas, fazendo dele um tipo de construção a seco. A seguir é demonstrado os principais materiais que compõem, né, a estrutura metálica, né, o steel frame. Então, o início dele, né, seria os perfis de aço, logo após seria a placa estrutural USB, né, de madeira de reflorestamento,
para fazer a parte acústica, de vedação. Aqui seria as placas cimentícias, que elas são painéis fabricados por fibrocimento e elas possuem perfis metálicos, né, no meio. E elas também servem para fazer as paredes, fachadas, forros, divisórias, mezaninos. Aqui seria a tela, né, de tratamento de juntas, que no caso a tela de fibra de vidro, e ela possui o objetivo de evitar, né, o surgimento de trincas e fissuras. Aqui seria a membrana hidrofugante, que ela forma uma barreira contra o calor, vento e umidade, proporcionando a ventilação, né, para as paredes, com a saída do vapor da água, né, dos banheiros, do interior das paredes, que evita a proliferação de fungos e preserva o conforto dos ambientes também. E aqui seria o exemplo de uma laje, né, de steel deck. Aqui seria como é composto, né, essa estrutura, que possui a chapa de gesso, né, o drywall, os perfis metálicos, os parafusos. Os parafusos são bem importantes, tem vários tipos de fixadores, né, para fazer todo o travamento das estruturas. O montante, aí aqui seria o acabamento, né, que seria a pintura, o papel de parede e afins. Aqui é mencionado, né, os principais pontos fortes do steel frame e ele possui um bom desempenho, alta resistência, né, a resistência dele é comprovada tanto a fogo, ventos, abalos sísmicos, então em grandes lugares que tem terremotos, enfim, essas coisas, são utilizados mais o steel frame do que o wood frame. Possui alta durabilidade justamente por ser um processo industrializado, onde desde o seu parafuso, as suas membranas, cada pedaço do steel frame ele é industrializado, então possui maior garantia. Ganho de área, né, um ganho de área significativo por conta da sua espessura. O tempo de execução é bem menor, né, porque ele otimiza os processos, né. Ele possui a construção a seco, né, assim diminuindo o consumo de água, e ele também possui, né, a redução dos prazos. E aqui tem esse item de leveza, que basicamente o steel frame ele é de cerca 5 vezes mais leve que a alvenaria. O peso convencional da alvenaria ela varia de 1.250 kg por metro quadrado por pavimento, né, considerando as cargas de ocupação. Já no steel frame, esse valor é de apenas 250 kg por metro quadrado. As manutenções em obras de steel frame, ela normalmente são feitas a partir de cortes nas placas, né? Ou pelo desparafusamento das mesmas. Para desparafusar as placas pode ser um pouco mais complexo, né? Para realizar uma manutenção de hidráulica, elétrica, porque você tem que achar o local exato do parafuso, né? Em meio dos acabamentos de massa e pintura da parede. Então, o jeito mais efetivo de realizar todas as manutenções que precisarem numa obra de steel frame é utilizar a técnica do recorte de placas, porque mesmo após o recorte você poderá reutilizá-lo no processo de reparo, onde foi feita a abertura. Então, o primeiro passo basicamente é você começar, né, ter a certeza de onde se encontram os tubos hidráulicos e conduítes elétricos, né, de acordo com os projetos e que você deseja alterar ou fazer a manutenção. Usar os projetos e instalações para facilitar, né, esse processo e torná-lo mais rápido, evitando recortes desnecessários. Então, caso você deseje mudar uma caixa de tomada de lugar, usar essa técnica de recorte será o ideal, já que a alteração e a finalização do procedimento será de pintura, né, de recorte e pintura, pode ser no mesmo dia, facilitando a manutenção, né, e diferente da alvenaria, que você não precisa quebrar, achar perigoso de quebrar um cano, depois fechar o buraco, revestir, passar, lixar, né, chapiscar, fazer todo o acabamento. O planejamento de obra ele pode ser definido como o primeiro passo para a elaboração de um projeto, onde será organizada cada etapa da obra, tendo o objetivo de controlar, organizar, cumprir prazos, prever riscos e atender todas as especificações impostas no projeto, para que se obtenha sucesso e eficiência na gestão de obras em light steel frame. Por esse motivo, a fase inicial dos projetos é uma das principais e de extrema importância para que não haja nenhuma falha ou defeito na hora da execução. Outro ponto também que irá refletir, né, no tempo de execução é o cronograma geral da obra, onde a fabricação deverá atender às necessidades do planejamento, permitindo que seja entregue apenas o necessário para cada etapa da obra. E aqui seriam as ferramentas, né, as imagens das ferramentas mais utilizadas para os métodos de planejamento, que seria o Project, né, esse primeiro aqui, que ele é um software de gerenciamento de projetos que possui ferramentas para o planejamento, execução ou controle de uma série de atividades.
alinhado à utilização dos recursos, custos e cronograma. E ele possui a ferramenta mais eficaz e rápida de representar graficamente, como por exemplo o gráfico de Gantt. Temos também o Excel, que ele é um dos programas mais utilizados para controle de valores, como por exemplo fluxo de caixa, valor de contrato, gráficos analíticos, medições, orçamentos e pedidos. E por fim o Trello, que ele é uma ferramenta gratuita, que ela é colaborativa para o gerenciamento de processos e tarefas, que organiza os projetos em quadros, onde são inseridas listas de tarefas com descrições, prazos e objetivos a serem concluídos. E aqui, seriam os contratos. Existem 4 modalidades de contratos. Que o primeiro seria empreitada por preço global, onde o cliente irá pagar por um preço fixo, definido no início da obra, e a consultora irá executar a obra completa. O segundo, que seria a construção por administração, onde possui um projeto básico, e os detalhes eles vão ser definidos mais na frente, ao longo da execução. Então, a construtora ela irá executar a obra e cobra uma taxa de administração sobre os custos de materiais e mão de obra. E o PMG, que seria a construtora ela elabora um orçamento aberto e propõe uma taxa de remuneração. Caso a obra ao final tenha tido um custo menor do que o previsto, ela divide o valor. E empreitada por preços unitários, que seria um preço determinado por unidade de medida, metro quadrado, metro cúbico, enfim. Já o steel frame, de acordo com 4 contratos que pesquisamos, é notável que a maioria dos casos eles utilizam o regime de contrato de empreitada por preço global, E é adequada quando existem informações precisas sobre o projeto a ser executado, que é o que encontra no Light Steel Frame, pela sua alta precisão de projeto e montagem. Então, isso envolve a existência de um projeto executivo, havendo predeterminação de encargos, atividades, materiais e enfim. E quanto menos precisa e exata a configuração da obra a ser executada, menos viável será a utilização de uma empreitada por preço global. Então, o preço global, que seria o que é utilizado no steel frame, o cliente irá pagar por um preço fixo. Então, o projeto precisa estar bem definido. Falando agora sobre as características do canteiro de obra industrializada, meu primeiro destaque vai para a limpeza. Os canteiros de obra em Last Steel Frame têm baixa produção de resíduo durante as etapas da elevação, devido aos materiais que são utilizados. Isso faz com que o ambiente esteja sempre um ambiente limpo. Outro ponto importante é a organização. Os materiais são agrupados estrategicamente pensando em quais tarefas serão realizadas primeiro. Então é comum que os elementos estruturais e outros materiais sejam entregues em datas pré-estabelecidas, para evitar acúmulo e mau armazenamento. Portanto, todo o material disposto na obra será utilizado o mais rapidamente possível. Com isso, os espaços são otimizados, principalmente pensando em áreas menores, onde os locais de trabalho são mais apertados. Também chama a atenção o número de pessoas que normalmente atuam em obras desse tipo. A maioria das tarefas podem ser realizadas por 1 ou 2 pessoas no máximo. Os materiais leves ajudam na hora da montagem e as máquinas também são de uso específico. Também não espere encontrar máquinas pesadas, como betoneiras, escavadeiras, britadeiras, entre outros. Os equipamentos utilizados no Last Steel Frame são de uso específico, como eu disse. Então, a maioria delas são voltadas para fixação, corte, modelagem e também outras formas de se lidar com o metal, o manuseio. Outra coisa muito importante e muito comum em obras convencionais que não é visto no Last Steel Frame é o armazenamento de cimento e outros agregados, pois o concreto é muito pouco utilizado nessas obras. E é claro, você vai encontrar muito metal e placas de isolamento acústico e outros materiais específicos do Last Steel Frame durante as obras. Agora sobre o controle de qualidade. Todo o monitoramento de qualidade dos elementos estruturais, dos materiais e componentes são feitos pelos fabricantes antes da entrega no local da obra, já que grande parte da edificação é composta por elementos industrializados. Dessa forma, as fábricas têm por obrigação emitir certificados de garantia, sendo esse um dos principais diferenciais do sistema. No entanto, é possível contratar laboratórios para fazer os testes necessários por conta própria, sendo os principais os testes de tração e compressão, corrosão, determinação de umidade, ensaio de temperabilidade, ensaio de dobramento e túnel de vento, que são específicos, não específicos, mas são os mais importantes para edificações desse tipo. Agora, um dos aspectos bem relevantes, mas que também preocupa muito, é em relação à normatização do sistema.
Atualmente não existe nenhuma norma ABNT que regulamente ou que estabeleça os padrões para o Last to Frame no Brasil. Isso tem limitado muito a evolução do sistema em diversas frentes, mas os profissionais da área têm trabalhado com adaptações de normas de outros sistemas. Além disso, eles têm adaptado para o sistema brasileiro também normas estrangeiras, da onde o Last to Frame é bem utilizado em outros países. E outro ponto importante e que tem ajudado o sistema a se manter no mercado são as diretrizes do SINAT, que é um órgão que regulamenta os sistemas inovadores e define padrões de construção visando a qualidade, desempenho e segurança dos projetos. Atualmente, no SINAT existem 2 modelos de construções que podem ser utilizados para outras construções. Apesar do Last to Frame ser considerado um sistema que ganhou proporção há pouco tempo no Brasil, e ainda ser considerado um sistema inovador por aqui, ele se mostra bem diversificado e flexível, porque no cenário atual é possível desenvolver obras residenciais de alto padrão, comerciais e até obras industriais. O público que mais adere ao sistema fica na região sul e sudeste do país, e que também abriga a maioria das fábricas e empresas construtoras do sistema. O Brasil ainda tem capacidade para evoluir e aumentar o número de obras, já que hoje o Brasil ocupa o 9º lugar no ranking dos maiores produtores de aço do planeta. No entanto, apesar dos números, as empresas apontaram em pesquisas recentes que os problemas para conseguir capital de giro, adaptar os processos internos para um modelo industrializado e até o desconhecimento do sistema por parte do público e dos profissionais são dos principais obstáculos para elas. Da mesma maneira, elas classificaram que ações como palestras, divulgação, qualificação da mão de obra, cursos e diminuição dos tributos podem ajudá-las a crescer no mercado. Agora, sobre um tema muito atual e presente, que é a sustentabilidade, o Last to Frame se mostra completamente adequado às novas condições que favorecem o meio ambiente. O seu principal elemento, o aço, é o material mais reciclado do mundo. E o mais importante é que não importa quantas vezes o aço é reciclado, ele não perde suas características e continua sendo resistente. Já vimos também o quanto as obras nesse padrão são limpas e produzem pouco resíduo, pouco lixo e, consequentemente, não destinam material para aterros sanitários. Além disso, praticamente tudo que é utilizado na construção pode ser utilizado em outras obras ou na confecção de outros materiais. O sistema também é considerado um modelo de construção a seco, ou seja, é um sistema que poupa o consumo de água na obra e ainda assim é um método eficiente energeticamente, desde a produção dos perfis metálicos, que são conformados a frio, até o consumidor final, que possui um ambiente termoacústico que pode diminuir o consumo de energia. E são essas características que favorecem a obtenção de certificados verdes, como o LEED, que aumentam a qualidade dos empreendimentos, favorecem o meio ambiente e aumentam a credibilidade da construção. Então vamos às considerações finais. Pode-se dizer que sim, o sistema Last to Frame é um sistema viável no Brasil, tendo em vista que o país é um grande produtor de aço, que é o principal elemento do conjunto, e também o Brasil possui diversas fábricas que têm grande capacidade produtiva de perfis metálicos para essa finalidade. Além disso, o sistema se prova eficiente em diversas formas, é resistente, sustentável e também é principalmente inovador, que é o que a construção mais precisa hoje. Sobretudo, existe um enorme público que pode ser explorado e também existe um déficit habitacional que precisa ser liquidado. No entanto, as características do sistema dificultam em alguns aspectos, como o custo e o preço final, a mão de obra e também o acesso a materiais e equipamentos, que são pouco usuais em obras tradicionais. O método para gerir as obras desse tipo também é um problema para as empresas, que além disso enfrentam dificuldades para conseguir capital de giro, já que os meios de financiamento para o sistema são limitados. Isso se deve à ausência da normatização específica para o sistema, que além do mais, isso freia o desenvolvimento do método em larga escala. Sendo assim, a implantação do sistema, que se encontra em estágio inicial,
precisa principalmente de normas técnicas específicas. Isso trará mais credibilidade ao sistema, que as empresas também precisam otimizar os seus processos de gestão e principalmente necessita de investimentos para que possam surgir novas empresas e profissionais interessados na área, além de novas soluções de financiamento para atingir o mercado popular. É isso. Obrigado a todos.